Olá, tudo bem? Bom dia. Jesus é um milagre? No que diz respeito a Jesus, a teologia toma em consideração, sobretudo, o aspecto sobrenatural e os seus milagres. João Evangelista foi trazido para a cena a fim de criar o Logos, o Jesus metafísico, destruindo assim o Jesus homem. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Então vem João e substitui o humano pelo divino, por ser o mais seguro. O mesmo iria fazer a igreja do século XV, quando, para abafar a grita contra os que haviam queimado miseravelmente uma heroína nacional dos franceses, tiraram o uniforme do corpo, carbonizado de Joana d'Arc, e vestiram-lhe a túnica dos santos. O mesmo aconteceu com Jesus. Teve de deixar queimar a pele humana que lhe havia dado para revestir-se com a pele divina. A igreja, na impossibilidade de provar a existência de Jesus homem, inventou o Jesus Deus. A igreja tudo fez para tornar Jesus Cristo a base e a razão de ser do cristianismo. E isto satisfez plenamente a seus interesses materiais nesses 2 milênios de vida. Da mesma forma, os portugueses, os espanhóis e os ingleses, de Bíblia na mão e cruz no peito, foram à longínqua África para arrastar o negro como escravo, para garantir a infraestrutura econômica do continente americano. Jamais se preocuparam em saber e se o pobre coitado queria separar-se de seus entes queridos, nem o que estes iriam sofrer com a separação, ou deixar de crer nos seus ritos, nos seus deuses, na sua religião. A igreja está realmente atravessando uma crise. Acontece que os processos tecnológicos e científicos descortinam para o homem novos horizontes. E então ele percebe que foi iludido miseravelmente durante muito tempo. Sua fé, sua crença e o seu Deus morrem porque não tem mais razão de ser. Cristo, Jesus Cristo, foi inicialmente um Deus tribal que teria vindo ao mundo por causa das desgraças dos judeus. Eles sonhavam ser donos do mundo, mas mesmo assim foram expulsos até mesmo de sua própria terra. Contudo, o cristianismo ganhou a Europa com a adesão dos reis e imperadores. Renan, não conseguindo encontrar o Jesus divino, tentou ressuscitar o Jesus homem. Mas o que conseguiu foi apenas descrever uma esquisita tragédia humana, cujo epílogo ocorreu no céu. Jesus teria sido um altruísta mandado à terra para se tornar uma chave capaz de abrir o céu. Teria sido o homem ideal com que o religioso sonha desde os seus primórdios. Existindo o homem ideal, cuja idealidade ficasse comprovada, o histórico seria dispensável. Mas ao tentar evidenciar um desses dois aspectos, Renan perdeu a ambos. Mostrou então que, para provar o lado divino de Jesus, compuseram os evangelhos. Seu objetivo é relatar exclusivamente a vida de um homem milagroso e não de um homem natural. Elaborando os evangelhos, cometeram tantos erros e contradições que acabaram por destruir de vez a Jesus,
a exegese da vida de Jesus baseada no conhecimento e na lógica, separando-se o ideal do real, ele destrói mutualmente. Quem descreve o Jesus real não poderá tocar o ideal, e vice-versa, porque um desmente o outro. Em suma, os evangelhos não satisfazem aos estudiosos da verdade livre de preconceitos, destruindo o material e o ideal posto na personalidade mítica de Jesus. A fabulação tanto recobre o humano como o divino. Verificamos então estarmos em presença de mais um Deus redentor ou solar. Jesus, através dos evangelhos, pode ser Brahma, Buda, Krishna, Mitra, Horus, Júpiter, Serapis, Apolo ou Zeus. Apenas deram-lhe novas roupas. O Cristo descrito por João Evangelista aproxima-se mais desses deuses redentores do que o dos outros evangelistas. É um novo Deus oriental lutando para prevalecer no Ocidente, como antes tinham lutado para impor-se no Oriente. É um novo subproduto do dogmatismo religioso dos orientais, em sua irracional e absurda metafísica. Por isso criaram um Jesus divino, não por causa dos seus pretensos milagres, mas por seu Logos, o Verbo feito carne. Essa essência divina é que possibilitou os milagres. É um Deus antropomorfizado, feito conforme o multimilenar figurino idealizado pelo clero oriental. Jesus não fez milagre, ele próprio é um milagre. Nasceu de um milagre, viveu de um milagre e foi para o céu milagrosamente, de corpo e alma, idealizando assim mais uma das velhas pretensões dos criadores de religiões, a imortalidade da alma humana. Sendo Jesus essencialmente um milagre, não poderá ser histórico, visto não ter sido um homem normal, comum, passando pela vida sem se prender às necessidades básicas da vida humana. Jesus foi idealizado exclusivamente para dar cumprimento às profecias do judaísmo. É o que se verifica em todos os evangelhos. Tudo quanto ele fez está predito, muito antes do seu nascimento. Jesus surgiu no cenário do mundo não como autor do seu romance, mas tão somente como ator para representar a peça escrita. Não se sabe bem aonde, em Roma ou talvez Alexandria. O judaísmo forneceu o enredo, o Vaticano ficou com a bilheteria. E para garantir o êxito total da peça, a Igreja estabeleceu um rigoroso policiamento da plateia, através da confissão auricular. Nem o marido escapava à delação da esposa ou do próprio filho. O pensamento livre foi transformado em crime de morte. Os direitos da pessoa humana calçados aos pés. Nunca a mentira foi imposta tão selvagemente como aconteceu durante séculos com as mentiras elaboradas pelo cristianismo. A menor suspeita, a polícia, tonsurada, invadiu o recinto, arrastava o petulante para o escuro e, nauseabundo, calabouço onde as mais infames torturas eram infligidas ao acusado em nome de Jesus. Depois arrastaram-no à praça pública para ser queimado vivo, o que, de certo, causava muito prazer ao populacho cristão.
Desse modo, a Igreja tornou-se um verdugo desumano, exercendo o seu poder de modo impiedoso e implacável, ao mesmo tempo em que escrevia uma das mais terríveis páginas da história da humanidade. E nunca pediu perdão pelos seus erros. Nunca! Agora, como se não bastasse, o Supremo obriga o ensino religioso na escola. Quando eu pensei que não tivesse mais nenhuma assombração, me vem meia dúzia de deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com projetos querendo obrigar que as universidades e as escolas tenham a Bíblia Sagrada nas bibliotecas e das escolas. Senhores deputados, Sua Excelência não tem o que fazer. Aí na Assembleia não é lugar para legislar sobre religião, cara. Deixe o eleitor seguir a sua fé, acreditar no que ele quiser, não obrigue ninguém a fazê-lo. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. É assim que eu penso.